Fala pessoal, tudo bem? Quero mandar um grande abraço a todos vocês que acompanham nossas redes sociais. Quero dizer para vocês que hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Padre Frederico, vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre a nossa fé católica. Quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, que após assistir o vídeo, se puder, compartilhe, comente, mande para os nossos irmãos católicos. Vamos fazer esse apostolado chegar ainda mais longe, tá bom? Bom dia, Padre Frederico, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia também a você que nos acompanha, você que assiste esse vídeo. Que bom podermos iniciar este papo, essa conversa sobre alguns temas importantes aí da nossa fé, da nossa igreja. Amém. E hoje nós vamos começar com um tema muito importante, Muita gente nos pergunta, principalmente para nós que somos leigos, por que ter um código do direito canônico? Para que ter o código de direito canônico? E se sim, o leigo pode ou não pode ter o código do direito canônico, padre? Bom, o direito canônico é muito importante na vida da igreja porque ele ordena toda a vida eclesial. Quando nós falamos de qualquer organização que compõe agrupamento de pessoas, nós temos que pensar também numa organização de tudo isso, para que tudo caminhe bem, para que tudo esteja assim de modo ordenado. E também, é claro, na igreja nós também temos que ordenar a vivência, os sacramentos e tudo aquilo que compõe a vida da igreja. É importante também salientar que quando nós falamos em direito, dentro da igreja, nós temos uma distinção entre aquilo que é direito divino e direito eclesiástico. Não sei se já ouviu falar disso. Não, até eu vou pedir para o senhor explicar para todos nós aí. Sim, existem algumas questões da nossa fé, da nossa vida, que é direito divino. O que é direito divino? Foi Deus quem determinou para o homem e assim revelou algumas normas, algumas leis, e essas leis não podem ser mudadas. Essas leis, elas não foram criadas pelos homens, mas foram atribuídas por Deus, reveladas aos homens, para que nós possamos, assim, bem viver. Outras leis, que nós chamamos de leis eclesiásticas, estas leis, sim, nós podemos mudar. Foi a própria igreja, claro, com muita sabedoria, iluminada pelo Espírito Santo, que determina leis para o bem da igreja. Contudo, essas leis podem, sim, ser mudadas, O Papa, com uma comissão, junto com os bispos, tem toda a autoridade de promulgar leis, porque nós dizemos que o Papa, como sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos, eles têm a plenitude dos poderes, tanto legislativo, judiciário, jurídico, como também o poder de santificar, de governar a igreja. Então, pode-se mudar essas leis eclesiásticas. A gente pode falar um pouquinho o que seria uma lei, um exemplo de uma lei eclesiástica ou de uma lei de direito divino. Por exemplo, uma lei de direito divino. O sacramento do matrimônio é realizado entre um homem e uma mulher. Isso é dado de direito divino, nunca vai ser mudado, Algo de direito eclesiástico, por exemplo, algo que é bem perguntado pelas pessoas, Por que o padre não pode casar, O padre não casa, não é porque isso é direito divino e isso está inerente ao sacramento da ordem que nós recebemos. Não, é um direito eclesiástico, que nós chamamos isso de norma disciplinar da igreja. Então, na igreja latina, a igreja ocidental, os padres, aqueles que querem e sentem chamado por Deus para essa vocação, têm que estar conscientes que vão viver o celibato como uma norma disciplinar da igreja de direito eclesiástico. Essa norma pode ser mudada. Se um dia o Papa decidir, depois de muita reflexão, não, vamos permitir que os padres se casem. Então, mudando a lei, pode os padres também se casarem, Claro que hoje o celibato sacerdotal, por exemplo, tem toda uma questão espiritual do padre que representa o próprio Cristo, que não tem o coração dividido, mas que se doa totalmente para a igreja. Então tem toda essa importância também do celibato. Mas só para vocês compreenderem a diferença de uma lei de direito divino e uma lei de direito eclesiástico. E isso é muito importante para nós, padre. Claro que a gente está gravando esse vídeo para ajudar outros irmãos, mas principalmente para mim também,
Eu preciso da catequese, eu preciso estar atento, eu preciso saber sobre essas coisas. Uma das questões mais importantes assim que eu vejo as pessoas perguntando: nós, como leigos, devemos ter o Código de Direito Canônico, sim ou não? E como nós podemos estudá-lo para chegar assim numa compreensão, né, de utilizar essa ferramenta? Ontem, Rafael e irmãos que nos acompanham, eu refletia algo assim, que a crise da Igreja Católica no mundo atual é porque os fiéis não buscam conhecer a sua fé e conhecer a sua igreja, né? Então, uma vez que a nossa igreja tem aí mais de 2000 anos de história e com processos, com momentos difíceis, com momentos também, claro, de muita riqueza, e essas riquezas muitas vezes estão escondidas e os fiéis não vão buscar, né? Então, eu percebo que nós católicos, leigos, né, religiosos, temos que buscar sempre aprofundar a nossa fé, buscar conhecer a nossa igreja, a história da nossa igreja, os tesouros que tem na nossa igreja, né? E claro, gosto de dizer que os 3 grandes livros, né, que nós deveríamos conhecer bem, claro, as Sagradas Escrituras, que é a Palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, né? Deveríamos ter aí os 2 livros de cabeceira, né? Bíblia e Doutrina da Igreja, porque a doutrina é a Sagrada Escritura interpretada pelo magistério ordinário dos bispos e transmitido a nós com fidelidade, né? Então precisamos conhecer a nossa fé, né? Porque a fé ela é razoável. Muitas pessoas pensam assim: a fé ela está acima, além da nossa razão. Claro que não, a fé ela é totalmente razoável e é por isso que temos o catecismo para nos ensinar, nos mostrar os fundamentos e as verdades da nossa fé. E claro, direito canônico. O direito canônico é um livro que é importante sim os fiéis terem acesso. E hoje, né, nós sabemos que é muito fácil ter acesso aos livros da igreja, a esses de modo especial, que são especiais, importantes para nós, na internet. Basta entrar no site do Vaticano, basta pesquisar, você encontra o direito canônico disponível, completo, para poder estar dando uma olhada. E é muito importante sim, porque aqui no direito canônico, algumas coisas podem ajudar muito os fiéis a compreender as realidades de modo muito especial dos sacramentos, né? O livro 4º do direito canônico, por exemplo, trata sobre a missão da igreja, o munus da igreja de santificar. E aí vai trabalhar especificamente todos os sacramentos da igreja, né? Todos os sacramentos. Talvez você tenha alguma dúvida sobre essa parte mais jurídica dos sacramentos, né? Quais são as condições para ser um padrinho de batizado, por exemplo? Que muitas pessoas questionam os padres, né, sobre isso. Está aqui no direito canônico, quais são as condições necessárias para ser um padrinho, né, de uma criança que vai ser batizada. Quais são as condições para ser ordenado sacerdote? O que pode impedir um homem de ser sacerdote, né? Quais são os impedimentos que podem tornar um matrimônio válido ou nulo? Ou melhor, os impedimentos tornam nulos, né? O que pode tornar um matrimônio nulo? Então, está aqui no direito canônico. Então, muitas vezes, os fiéis não conhecem porque não buscam, né? Então, é importante ter esse desejo de buscar conhecer o direito canônico. A última parte do Código do Direito Canônico, né, trata da parte mais jurídica da igreja, no sentido dos processos mesmos, né? Porque existe também dentro da igreja uma instituição chamada Tribunal Eclesiástico e que hoje, normalmente, 95%, 97% dos processos são de nulidade matrimonial. Isso chama muita atenção porque muitas vezes os casamentos estão sendo nulos por falta de conhecimento, né? Claro que a catequese matrimonial ajuda muito, mas às vezes o casal não busca, né, se aprofundar, ou o casal não presta muita atenção naquilo que ouve, né? E depois os casamentos, o sacramento do matrimônio acaba sendo nulo por alguns impedimentos ou questões que não foram bem observadas. Então é importante os fiéis conhecerem sim o direito canônico, né? A diferença do tamanho do nosso é porque o meu é bilíngue, né? O meu tem latim e português? O meu é um mini, né? O iniciante, né? Estou iniciando. Mas aqui é interessante falar mesmo, porque o do padre ele já tem em outras linguagens, e esse aqui é um que você consegue encontrar numa livraria.
né, de preferência católica, ou talvez nos sites católicos, você consegue encontrar essa versão um pouco mais simplificada. E eu acho interessante pelo que você falou, padre, pelo seguinte: imagina hoje, eu sou pai, tenho a minha filha e vou escolher os padrinhos para minha filha, certo? E aí eu chego e falo: padre, os padrinhos que eu tenho para minha filha são esses. E porventura, as pessoas acreditam que o chato é o padre, mas o padre respeita o que está aqui, né? Esse padrinho pode ser padrinho da minha filha, do meu filho? Olha, meu amigo, dentro do Código de Direito Canônico está dizendo que precisamos respeitar a mesma fé, precisamos ter umas compatibilidades para que isso possa ser, né? Possa dar continuidade. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, um pai e uma mãe hoje vai batizar um filho, né? Um casal está fazendo uma catequese para o matrimônio. O quão interessante seria se os catequistas ou se as pessoas que estão preparando, né, essas pessoas que vão fazer estes sacramentos, saber um pouco mais sobre o Código de Direito Canônico, para não chegar à possibilidade de tudo ser, né, tudo já, quando chega já está tudo no padre, aí já não tem mais o que fazer, né? O padre precisa ter aquele jogo de cintura e falar: não, peraí, mas deixa eu explicar isso. E quando você vai falar, você vê que a preparação também não foi boa, né? Às vezes algumas pessoas que estão passando precisam aprofundar um pouco mais. Eu até estive conversando com uma catequista recentemente, eu falei para ela assim, e o catecismo da Igreja Católica? Ela falou assim para mim: Rafael, eu tenho. Eu falei: você usa? Ela: não, eu uso um outro livreto. Eu falei: mas e o catecismo? Ela falou: raramente eu uso. Claro que quando ela falou aquilo para mim, eu fiquei pensando, eu falei: poxa, quão bom seria, né? Independente da linguagem, mas que tivesse um introdutor que pudesse simplificar essa linguagem para eles, mas que passasse, né? Que não deixasse em branco, para que nem tudo já chegasse a explodir na mão do padre, que o padre pudesse, claro, tem que ter o jogo de cintura, mas quando chega, você já tem um diálogo com uma pessoa um pouco mais preparada, porque senão sempre o padre vai sair como o chato da história, né? Verdade. É muito importante, claro, né, a formação dos leigos, né? Eu, como padre, tenho priorizado isso, né, a formação das lideranças, porque aqueles que respondem ao chamado de uma liderança na comunidade precisa também estar bem preparado para corresponder com aquele ministério que foi chamado para exercer dentro da igreja, né? E olha, o Papa instituiu agora o ministério do catequista, por exemplo. Então, algo que não era elevado, não tinha dignidade de ministério dentro da igreja, agora tem. O catequista, agora, ele exerce um ministério muito importante dentro da igreja, e por isso é importante a formação, claro, pessoal, né, das convicções da fé, para poder transmitir para os seus catequizandos, né? Claro que a linguagem, talvez, do direito canônico e também a linguagem do próprio catecismo da Igreja Católica seja um pouco mais densa, porque, claro, ali está trazendo os fundamentos de uma forma aprofundada, bem elaborada, e a linguagem talvez não seja tão acessível às crianças, aos adolescentes, e é por isso que são, então, feitos outros livros que trazem uma linguagem mais simplificada. Contudo, os catequistas, as lideranças, devem buscar, né, aprofundar a fé no catecismo mesmo, conhecer bem, estudar, para quando tiver uma questão, né, uma pergunta, ter a resposta bem clara para poder estar então transmitindo aí o conteúdo da fé. E quando falamos de direito canônico também, pastoral familiar, que trabalha diretamente com a preparação dos noivos para o casamento. Muito importante conhecer o direito canônico, de modo especial essa parte que trata do matrimônio, e também o catecismo, que também traz ali e trata muito bem detalhado sobre o sacramento do matrimônio, né? Toda a realidade teológica, espiritual do sacramento. E então é muito importante, claro, a formação da fé dos leigos e, de modo especial, né, das lideranças. Amém. Padre, quero agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado nosso convite. Eu vou deixar na descrição, o padre tem as redes sociais dele. Ele sempre está postando lá sobre as novenas de alguns santos, sempre tem alguma informação catequética para você aprender também. Siga o Padre Frederico nas redes sociais. Não esqueça de ativar o sininho aí, que nós vamos ter mais um vídeo do Padre Frederico falando sobre um outro tema que também vai estar disponível para vocês. Continue seguindo esse apostolado e a gente pede com muito carinho, estudem a fé católica, para que vocês conheçam mais sobre a igreja e possam amar ainda mais sobre a nossa igreja e sobre tudo que nós podemos usufruir, né, do que a igreja nos dá, que é gratuito. A igreja não te cobra nada, igual o Padre falou. Você entra no site do Vaticano, você consegue baixar muita coisa. Tá aí. Nós temos apostolados desses como na internet, que é gratuito, está aí para te ensinar, que você pode aprender. Nós temos o Padre, tem as redes sociais dele, que sempre está postando coisa boa para você aprender, para você poder ler. Ou seja,
Coloca na sua cabeça, só depende da gente, para a gente conseguir amar ainda mais a nossa igreja e conhecer ainda mais. Muito obrigado, Padre, que Deus abençoe cada um de vocês. Vou pedir só para o Padre dar uma bênção para a gente finalizar o vídeo. E não esquece, compartilhe com seus irmãos católicos, viu? Isso aí, eu que agradeço pela oportunidade e, de fato, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, precisamos conhecer bem a nossa igreja para poder amá-la mais, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.